cantando ao Senhor e ao mesmo tempo tomando posse, porque nós sabemos que o Senhor está nos ouvindo e o Senhor está, Deus, conosco. Muito obrigado, Senhor. Usa agora teu servo, usa, Deus, com grande unção a palavra que já está colocada e revelada no seu Espírito, que Ele tenha toda a graça para comunicar a nós e nos abençoar nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Abra comigo Provérbios capítulo 30, 11 e 14. Provérbios 30, 11 e 14. Enquanto você encontra aí a palavra de Deus, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a tua vida, amém? Tua casa, tua família seja abençoada pelo Senhor. Provérbios 30, de 11 a 14. Você que ainda não fez inscrição para o nosso retiro de casais, nosso encontro de casais lá em Foz do Iguaçu, não se esqueça, faça a sua inscrição, precinho especial, inscrição ali com a Beth, vai ser bênção demais. E nós abrimos também já as inscrições para um curso tremendo que a gente faz só uma vez por ano, que é o curso Veredas Antigas, cujo tema é Abençoando Gerações. É um curso maravilhoso de cura interior, que lida com traumas complexos, situações na nossa alma, que às vezes a gente traz herança dos nossos antepassados. Nós aprendemos sobre paternidade, sobre relacionamento com filhos, filhos com os pais, relacionamento interpessoal, perdão, como lidar com a ira, uma série de ensinamentos preciosos. São 8 horas de ministração, na sexta à noite, sábado à tarde e à noite. Vai ser uma bênção no dia 21 e 22 de setembro, aqui na Igreja Batista Betel. Se você quiser participar, também passa ali com a Beth, faça a sua inscrição. Vai ser uma bênção, tanto Veredas Antigas, quanto o retiro de casais em Foz do Iguaçu. Amém? Vamos ler então a palavra de Deus? Continuar nosso estudo, chamado Ciclo da Ferida, o ciclo da ferida. Nós temos visto como é que Satanás perpetua, ou seja, dá continuidade nas feridas através das gerações. Quais são as 4 fases pelas quais os pecados e iniquidades permanecem através das gerações e atraem maldições, atraem comportamentos equivocados, atraem uma série de anomalias comportamentais, também sentimentais, emocionais, problemas às vezes psicológicos, brigas, confusões, divisões. Tudo isso acontece, querido, através das feridas de alma. Nós temos aprendido que, infelizmente, muitas pessoas permanecem feridas, não se deixam tratar pelo Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas ouvem a palavra, entra no ouvido, sai pelo outro, não estão dispostas a passar pela cruz, pelos princípios redentivos da cruz do Calvário, entre eles a humilhação, o quebrantamento, a restituição, a restauração de relacionamentos que foram quebrados. E muita gente continua ferida, se tornando assim uma casa de demônios, um habitat de demônios. Porque nós temos aprendido através dessa palavra, que através das feridas de alma, você pode, se não cuidar, se tornar uma casa que abriga uma série de espíritos malignos, que vão assolar, prejudicar, detonar com a tua vida pessoal, com a tua família, com os teus relacionamentos. É o que nós vemos, infelizmente, na vida de muitas pessoas. Por exemplo, não se predispõe a perdoar as pessoas que o feriram. Toda ferida de alma vem por duas fontes. Ou ela sofre alguma injustiças sofridas, ou então ela sofre algum agravo, alguma ofensa, algum abuso, alguma violação na sua alma, no seu coração, às vezes até fisicamente, ou então emocionalmente. Então nós estamos estudando isso, como é que se processa a ferida ao longo das gerações e como as maldições se perpetuam na vida das pessoas. Vamos ler então o que diz nosso texto-chave, Provérbios 30, de 11 a 14. Vamos ler juntos? Todo mundo achou? Quem achou, dá um glória a Deus. Aí, glória a Deus, é isso aí.
A Bíblia diz, Provérbios 30, 11, há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Primeira geração, primeira fase da ferida. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Segunda geração ou segunda fase da ferida. Terceiro versículo, há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Terceira geração, terceira fase ou ciclo da ferida. E o quarto e último versículo, há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Amém, queridos? Então nós aprendemos, estávamos falando da terceira geração. Vamos repetir rapidamente, para você que chegou hoje, pelo menos ter uma noção do que nós estamos falando, rapidamente, resumidamente. Se você quiser saber mais dessas 3 gerações que nós já falamos, e nós vamos continuar a partir da terceira geração, assista os nossos vídeos, através da internet. Nós temos o canalzinho do YouTube lá da igreja com todos os vídeos. Lá você vai poder dar continuidade àquilo que está sendo falado nessa tarde. A primeira geração, a primeira falha que nós vemos ao longo das gerações são as falhas de paternidade e a rebelião. Fala comigo, falhas de paternidade e rebelião. O que leva, aqui nós vimos no versículo de Provérbios 11, o que leva os filhos a amaldiçoarem os seus pais? Obviamente, nós sabemos através de Colossenses, que o que leva um filho a amaldiçoar seu pai, muitas vezes, claro que às vezes não, mas geralmente, a vida nos ensina que o que leva um filho a amaldiçoar pai e mãe, e desonrá-los, são as falhas de paternidade e de maternidade. As falhas dos pais acabam gerando filhos rebeldes. A rebeldia, nós aprendemos muitas vezes na vida dos filhos, é um clamor, é um choro, é um pranto por atenção, por aceitação, por amor incondicional. E muitas vezes, os pais não sabem lidar com os filhos e acabam gerando injustiças, comparações entre os filhos, acabam ofendendo os seus filhos com a sua boca, amaldiçoando, praguejando contra os filhos, jogando praga, fazendo uma série de injustiças, feridas, às vezes não aceitando um filho porque ele tem determinado jeito, escolhe determinada coisa na sua vida. Os pais rejeitam os filhos, às vezes até desde o ventre, gente. Às vezes até no ato da concepção. Tem muito pai que abandona a mulher com o filho lá, grávida, e se manda pela vida, e já rejeita o filho desde o ventre. Então, infelizmente, amados, falhas na paternidade acaba gerando filhos rebeldes. E essa rebeldia dos filhos é uma espécie de desonra que atrai, nós já vimos, 2 espíritos. Um espírito de morte, que assola a vida do filho, e também um espírito de miséria, pobreza e bancarrota na vida do filho, porque ele passa a desonrar seu pai e sua mãe, e quando acontece uma desonra por parte dos filhos, com relação aos seus pais, isso acaba atraindo pelo menos esses 2 demônios que perseguem os filhos através das gerações. Nós vimos que o diabo ele cria uma brecha entre as gerações, onde os pais não conseguem ter uma linguagem com os filhos, uma comunicação com os filhos, muito menos os filhos estão dispostos a ouvir e a se comunicarem com os seus pais. Essa brecha entre as gerações, um demônio gera isso, chamado Moloque, que quer destruir a vida dos filhos e quer gerar no coração dos filhos sentimento de rejeição e também um sentimento de orfandade, de que ele não tem pai, que não tem mãe, que o mundo não serve para ele, se sente desajustado, não aceito, incomodado com relação a tudo e a todas as pessoas. Amém? Todo mundo entendeu? Essa é de maneira resumida aquilo que nós já abordamos na primeira geração. Segunda geração fala de cegueira espiritual e religiosidade. Cegueira espiritual e religiosidade. Nós aprendemos
que aqueles que estão feridos, né, muitas vezes vêm para as igrejas, vêm para as comunidades cristãs, são feridos pelos seus pais, desonram pai e mãe, são rebeldes, chegam nas igrejas e através da cegueira espiritual, da religiosidade, não se deixam tratar quanto às suas feridas e criam uma casca de religiosidade para esconder as feridas lá dentro. E através dessas feridas, essas feridas vão se perpetuando, vão gerando vão atraindo um espírito de cegueira espiritual, um espírito de religiosidade, que muitas vezes gera nessas crianças, nesses jovens, nesses adultos feridos, acaba gerando, pelas suas carências, acabam gerando uma concupiscência e levam eles, muitas vezes, à imoralidade. A imoralidade. Religiosidade atrai imoralidade, querido. A aparência de piedade guarda e protege um coração muitas vezes apodrecido. Uma alma ferida, uma alma arrebentada, pode gerar toda sorte de comportamentos anormais, carências exorbitantes, né? Uma pessoa extremamente sentimental que se apega a tudo e a todos e acaba entrando em muitas enrascadas, em alianças erradas, em compromissos errados, muitas vezes acaba cedendo na área sexual e se envolvendo com a imoralidade em todas as suas vertentes, homossexualismo, fornicação, adultério, né, impurezas sexuais, às vezes até coisas mais horrendas, infelizmente, com uma capa, com uma aparência de religiosidade e de cegueira espiritual. Gente, isso é muito comum e isso se encontra, infelizmente, até dentro das igrejas. Se encontra. E por isso nós precisamos da cura do Senhor. Amém? Nós não podemos deixar nosso coração ser envenenado por Satanás, infectado através das ofensas e das injustiças, e perpetuar isso na nossa vida, e muito menos nas gerações que vêm através de nós. Ou tentar camuflar através da cegueira espiritual e da religiosidade, levando com tudo isso a imoralidade, a sujeira e as perversões sexuais. É o que nós aprendemos na segunda geração. A terceira geração foi o que nós entramos no nosso último encontro. É a geração que promove o orgulho e a competição. Fala comigo, orgulho e competição. São duas coisas que caminham lado a lado, né? Satanás, depois de gerar religiosidade, cegueira espiritual, ele acaba fomentando, através das feridas, um orgulho. E com o orgulho gera um sentimento de competição, de um querer ser mais do que o outro. Está lá em Provérbios 33, nós lemos: há uma geração cujos olhos são altivos, cujas pálpebras são levantadas para cima. Ou seja, são pessoas que se acham, que acabam dividindo igrejas, começam a pensar que são prediletos do Senhor, que são superiores ao outro, que são donos do mover de Deus, se acham senhores da verdade, salvadores do mundo, detentores da doutrina perfeita. Mas o que acontece na vida dessas pessoas, geralmente, essa terceira geração, essa terceira fase, é que seus relacionamentos são destruídos. E as alianças que muitas vezes eles estabelecem com as pessoas são arruinadas, são quebradas. São pessoas que na sua vida afetiva, a sua vida afetiva é estraçalhada. Porque o outro nunca vai suprir aquilo que ele acha que o outro tem que ser. São idealistas, não são realistas, não são pé no chão e são movidos por orgulho, inveja, ciúme, competição e tudo isso que nós já falamos. Amém? Queridos, e nós paramos aqui, nós vamos continuar a partir dessa terceira geração. Amados, se nós queremos ver um avivamento, precisamos começar na nossa vida através da humilhação e da reconciliação. Glória a Deus. Uma das grandes chaves do cristianismo é a humilhação, ou seja, a ação divina de nos quebrantar, de nos humilhar diante dele e diante dos homens. E através da humilhação, Deus promove a reconciliação. É tudo que o homem moderno não quer.
O homem moderno, ele é tomado de orgulho, de arrogância, de prepotência, de altivez. Ele não quer se humilhar, ele não quer pedir perdão, ele não quer reconhecer as suas falhas. Sim ou não, irmãos? É difícil para nós reconhecer falhas. Quando alguém nos confronta, quando alguém fala verdades profundas, difíceis, duras de ouvir, geralmente nós temos mecanismos de autodefesa, a gente tenta se justificar, a gente tenta mostrar que nós não somos tão malzinhos quanto a pessoa nos falou, a gente não aceita a humilhação como um processo divino, a gente não aceita o quebrantamento. Nós temos falado muito aqui, quando por exemplo você casa, meu irmão, casou, é uma cruz que você tem que carregar, através do seu cônjuge, através dos seus filhos. Sim ou não, irmãs? Viver com um homem não é fácil. Sim ou não, irmãs? Aleluia. Viver com as mulheres também não é fácil para um homem, gente. É um processo de crucificação, de humilhação, de quebrantamento. Nem sempre você vai ser dono da razão. Às vezes você vai ter que ceder, flexibilizar, vai ter que se sujeitar a situações, porque você ama o outro. O amor é sacrificial. Sim. Um teólogo cristão sempre dizia, e diz, e eu memorizei isso, achei tremendo. Ele diz que quando você casa, Deus quebra o vaso. Sim ou não, irmãos? E quando você tem filhos, Deus pisa no caco e acaba de quebrar. Então esse processo de humilhação vem de Deus. É Deus que quer quebrar o teu eu, o teu ego inflamado, que precisa passar pela cruz, que precisa ser transformado, que precisa reconhecer falhas, que precisa pedir perdão. Meu irmão, quando você pede perdão para os seus filhos, você cresce diante deles. Você diz para eles que você não é uma super mulher, um super homem, que você é um ser humano falho, e você ensina para eles o valor e o princípio do perdão, através da sua própria atitude. Eu já ouvi no gabinete de filhos que falaram para mim: pastor, eu nunca ouvi meu pai e minha mãe pedir perdão. E tem gente que acha que pedir perdão é se diminuir. Não, irmãos, isso é grandeza do ponto de vista de Deus. Quando você se humilha, quando você entende que a humilhação é uma ação divina de te quebrantar e de te fazer parecido com Jesus, a humilhação vem, o quebrantamento vem, e a reconciliação acontece de maneira natural. Deus é um Deus de reconciliação. Deus é um Deus de relacionamento. Se existe uma frase, uma palavra que define Deus, além de amor, é relacionamento. Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus que o tempo todo quer promover relacionamento, restauração, reconciliação, quebrantamento e humilhação. Mas essa terceira geração não quer. Ela é movida de orgulho e ela se baseia através da competição, de querer ser mais do que o outro. No casamento a gente vê muito isso. É cada um querendo provar quem tem razão, irmão. E nós aprendemos no Casado para Sempre que o mais importante do que ter a razão é viver feliz com o outro. Amém? Não adianta nada você querer mostrar que você está certo e o outro ficar todo machucado, arrebentado, ferido, não reconciliado, não reconhecido, não pedido perdão. Não é assim que você vai consolidar uma relação. Então, se queremos ver avivamento nos nossos lares, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, precisamos começar com humilhação e reconciliação. Amém? E tudo isso, como diz 2 Coríntios 5,18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Quando você reconcilia com o outro, você vence o orgulho, triunfa sobre ele, se humilha, se quebranta e se parece com Jesus. Agora, quando você continua brigado, a briga, a confusão, a destruição de relacionamento, é tudo que o diabo quer.
É tudo que o diabo quer. O diabo é o quebrador, destruidor de relacionamento. E quando você está com o relacionamento quebrado, destruído, além de ser imaturidade, carnalidade, isso, o diabo triunfa sobre a sua vida e não Deus. Deus triunfa quando você perdoa, se reconcilia, se humilha, reconhece, pede perdão. Amém? A Bíblia está dizendo que nós somos ministros da reconciliação. E é assim que nós precisamos viver com o outro. Geralmente a gente fica, não, outro que tem que vir aqui pedir perdão para mim. Irmão, a ponte de amor tem que ser construída por você. Se você ficar esperando o outro vir na sua direção, às vezes isso nunca vai acontecer. Mas se você construir uma ponte de reconciliação, de amor, pelo menos tentar, como diz a Bíblia em Romanos 12, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, faça todo o possível para reconciliar, para ter paz, para restaurar um relacionamento que foi quebrado, muitas vezes por causa do orgulho. Amém, irmãos? Eu sei que talvez essa palavra seja difícil para você ouvir, mas é necessária. Se queremos avivamento dos nossos lares, nos nossos casamentos, no relacionamento com os nossos filhos, precisamos desses dois princípios: humilhação e reconciliação. Preste atenção nessa colocação. O diabo conquista uma cidade através da divisão de pessoas, através da divisão de igrejas, através de inimizades e de frieza entre pastores, entre ovelhas, entre relacionamentos, entre casamentos. É tudo que o diabo quer: gerar inimizade, gerar frieza, gerar divisão entre as pessoas. E quando isso acontece, irmão, quem está imperando, quem está reinando é Satanás, baseado no orgulho e no sentimento de competição. Com feridas não tratadas, muitas vezes, muitos cristãos viram presas nas mãos do inimigo. Tem muita gente que vira presa fácil de Satanás, porque não trata as feridas, porque não trata as situações mal resolvidas, não restaura aquilo que foi quebrado. Preste atenção o que diz esse irmão Ed Silvoso. Ele diz assim: quando a igreja se desorganiza, ou seja, se divide na terra, os principados, demônios se organizam nos céus daquela cidade. Olha que forte isso. Mas quando a igreja se une num só coração, num só propósito, num só espírito, os céus de Deus são derramados e o diabo é derrotado. Você está entendendo, irmãos? Uma vez eu vi o pastor Cirilo dizer: sabe quando nós vamos gerar a verdadeira unidade? Quando cada cristão for um com o Espírito Santo de Deus. Quanto mais cristãos cheios do Espírito Santo, unidos ao Espírito, forem cheios do Espírito Santo, maior vai ser a unidade em nós e através de nós. E mais o inimigo vai ser derrotado sobre a nossa cidade, sobre as potestades do ar, sobre o mundo natural, sobre o mundo espiritual. Preste atenção nisso. Por que a unidade é tão difícil? No casamento, na família, no seio da igreja. Por que a unidade é tão difícil? Porque ela exige humildade. Ela exige humildade. Reconhecer o outro, reconhecer as diferenças, reconhecer que o outro pode pensar diferente de mim. Sim ou não, irmãos? Nós não precisamos pensar totalmente iguais, não. Nós podemos ter diferentes opiniões e as nossas diferenças podem nos enriquecer. Por exemplo, no casamento, a mulher vem de uma formação, o homem vem de outra. Às vezes aquilo que a esposa recebeu e o homem não recebeu, ele pode receber dela. E dele para ela, os dois vão se enriquecer junto. As nossas diferenças nos enriquecem.
Mas o reconhecimento disso exige humildade. Será que nós somos humildes para reconhecer o valor do outro que está ao nosso redor? Dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos nossos irmãos dentro da igreja? Irmão, o que impede a unidade é a falta de humildade. Quando há reconciliação e unidade, a revelação de Deus vem e as pessoas são salvas. Olha que coisa tremenda. Quando as pessoas olharem para o seu casamento, para o relacionamento que você tem com seus filhos, para a sua vida mesmo, você que é solteiro, você e Deus, quanto você é apaixonado por Jesus, o teu noivo é Jesus, aquele que você ama, o amado da tua alma é Jesus. Quando eles observarem isso nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, eles vão querer ter o Jesus que nós temos. E as pessoas vão começar a ser salvas naturalmente, porque vão ver a vida de Jesus em nós. E a igreja vai começar a crescer de maneira natural, por causa da reconciliação e da unidade gerada através da humildade. Está lá em João 17, 23, Jesus disse assim: para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça de que tu me enviastes. Ou seja, quando nós gerarmos essa unidade no Espírito de Deus, através da humildade, através da reconciliação, através da restauração de relacionamentos que estavam rotos, quebrados, destruídos, e que foram reconciliados, restaurados, as pessoas vão saber que Jesus está em nós. Amém? Será que você vai ser um ministro da reconciliação? Ou você vai ser um ministro da confusão? Gente, tem muita gente que gosta de confusão. Quem gosta de confusão é Satanás. Quem gosta de bagunça, de desordem, é o inimigo. Quem gosta de ordem, quem gosta de restauração, quem gosta de reconciliação é Jesus. Quem gosta de paz é Jesus. Ele é o príncipe da paz. E Satanás é o acusador dos santos, é aquele que gosta de arrumar confusão, é o adversário de Deus. É o que nos faz, através do pecado, se nós estivermos longe do Senhor, nos tornarmos filhos da ira, da confusão, das intrigas, das brigas, das dissensões, dos partidarismos, das confusões, jogando pessoas contra pessoas, baseadas no orgulho e no sentimento de competição. É o desejo de querer ser maior do que o outro. Por isso que em Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz que nós temos que considerar o outro superior a nós mesmos. Nós temos que parar de olhar de cima para baixo, apontando o dedo, olhando para o outro como se ele fosse um ser inferior a nós. Nós temos que aprender a olhar como coiguais, entendendo que o outro é uma extensão de mim mesmo. O outro é um espelho de quem eu sou também. Pecador, caído, uma natureza caída, que preciso da graça, do amor, da compaixão e da misericórdia do Senhor. Nós precisamos aprender a olhar as pessoas como Jesus olha. Amém? Quarta geração, só vai dar tempo de entrar rapidamente nela, e no outro episódio nós vamos continuar. Amém? Estamos na direção do Espírito aqui, o estudo é meio grande, né? Mas com a graça de Deus, uma hora nós vamos terminar ele, gente. A quarta geração, nós aprendemos aqui, Provérbios 30, 14, é uma geração cujos dentes são espadas, e cujos queixais são facas. Está falando de boca aqui. Dente, espada, e queixais aqui, a mandíbula, né? São facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21, nós aprendemos isso com o pastor Valteni, há poder em suas palavras. Eu recomendo esse estudo para você. O pastor Valteni fez um estudo excelente, maravilhoso, em vários episódios, chamado Há Poder em Suas Palavras. E
todo esse estudo era baseado no texto que eu vou falar para vocês. Provérbios 18, 21. O poder da morte e da vida estão no poder da língua. Feliz ou bem-aventurado é aquele que bem utiliza a sua língua. Meu irmão, como é que você tem usado a tua boca? Como é que você tem usado as tuas palavras? Bênção e maldição estão diretamente ligados às palavras que falamos. Que tipo de palavra tem saído da tua boca? A maledicência nada mais vem, não vem, ela vem do quê? Ela vem de um orgulho traumatizado, ferido. Esse é o processo onde a ferida se propaga ainda mais. O orgulho cresce, terceira geração, e através das feridas se manifesta pela maledicência. Pode ver, toda pessoa que adora fofocar da vida do outro, criticar, falar mal, destruir o outro com as palavras, no fundo é um soberbo e um arrogante, é alguém que tem o orgulho ferido. E que a ferida está se propagando ainda mais no seu interior. Como é ruim encostar em alguém que só fala mal dos outros. Sim ou não, irmãos? Se você se tornar amiguinho dele, querido, infelizmente, uma hora ou outra, você vai ser a próxima vítima dele. Porque quem fala mal dos outros, vai falar também mal de você. Pastor, mas o que eu tenho que fazer quando alguém vem falar mal dos outros para mim? Você tem que chegar e dizer, meu irmãozinho, a Bíblia diz o seguinte, se você quer ser maduro, se você quer ser crente de verdade, a Bíblia diz, se você tem algo contra teu irmão, vá entre ti e ele só e repreende-o. Se ele te ouviu, ganhaste o teu irmão. Ou seja, você tem que levar a pessoa aí com a outra pessoa que o feriu, machucou, ou falou, ou fez determinada ofensa que machucou o coração daquela pessoa. Você tem que incentivar ela e dizer para ela, ir lá tentar reconciliar, restaurar e fazer a parte dela, construir uma ponte de amor. Restaurar aquela situação que foi quebrada, que foi desfeita. Pelo menos tentar, gente. Nem sempre isso é possível. É verdade ou não, irmãos? Porque às vezes tem um orgulho lá do outro lado envolvido, que não vai querer reconciliação, restauração e tal, e vai achar que sempre está certo e tal, aí deixa na mão do Senhor. Mas você tentou promover a restauração, a reconciliação, através da humildade. Vocês estão entendendo, irmãos? Não propague a ferida, não deixa, a ferida se propagar através da maledicência. O orgulho cresce através das feridas e se manifesta pela maledicência. O que é maledicência? Falar mal dos outros. Ficar falando mal dos outros. Ficar fofocando da vida alheia. Meu irmão, para o crente a fofoca não tem que ter vez. Ah, você viu a fulana? Ó, irmão, não quero nem ver, nem saber. Vamos orar pela fulana. E tem gente ainda que espiritualiza a fofoca, Irmão, eu vou te contar uma coisa, mas olha, não é para você falar para ninguém, é para você orar pela pessoa. Quem devia ter orado é quem ficou sabendo o fato. E não ficar passando adiante aquela situação. E se foi algo contra ela, ela deveria ter ido lá e tratado aquele fato, aquela situação. Irmãos, a Bíblia diz que a raiz de amargura contamina a muitos. Fala comigo, a raiz de amargura nos priva da graça de Deus e contamina a muitos. Por que tem tanta gente infeliz hoje, tanta gente insatisfeita? Por que tem tanta gente que não consegue desfrutar da alegria do Senhor, que é a nossa força? Não se sente agraciado, salvo, acolhido, amado pelo Senhor, não desfruta da graça de Deus. Muitas vezes é porque tem amargura. E está com o coração contaminado. E mais do que isso,
encosta em alguém e acaba contaminando outras pessoas que não tem nada a ver com a história. Quando alguém, irmão, vier com contaminação, você pega e fala: opa, peraí, eu não vou me deixar contaminar com isso. Irmão, você que está me contando esse fato, vai lá e acerte com aquela pessoa. É isso que a Bíblia diz. Vai lá, reconcilia, vai lá, fala o que você acha. Vai lá e chama a atenção do irmão se ele errou em alguma coisa, em amor. Vai lá, ora por ele. Mas não contamina o meu coração com a sua dor, com a sua ferida, com essa amargura, com esse ódio, com esse ressentimento. Vocês estão entendendo, irmãos? Essa é a postura de um crente maduro. As pessoas muitas vezes se tornam duras, críticas e sem misericórdia. Essa quarta geração. Bocas como espadas, língua ferina. A pessoa ferida desiste do amor e passa a ferir com a mesma arma que foi ferida. Às vezes você, como filho, foi ferido pelos teus pais através das palavras. E essas feridas às vezes não foram saradas no teu interior. Sabe como é que você vai ferir os outros? Através do quê? Das palavras. Com a mesma arma que você foi ferido, você que está ferido, não se deixou curar pelo Senhor, não restaurou, não resolveu aquela situação, com a mesma arma que você foi ferido, você acaba ferindo outras pessoas e perpetuando os pecados e as maldições através das gerações. Meu irmão, o que a Bíblia nos ensina é que por mais que os nossos pais nos amaldiçoaram, falaram besteiras contra nós, a partir do momento que nós nos convertemos, entregamos a vida para Jesus, a nossa boca tem que ser uma fonte de bênção. Você não vai repetir com os teus filhos o erro dos teus pais. Você não vai repetir o ciclo que você recebeu de dor e de sofrimento para trás. Não, a partir de você, um novo ciclo de bênção vai surgir para a glória de Deus. Amém? E Satanás não vai perpetuar essa iniquidade, essa ferida, essa arma pela qual você foi ferido. Você não vai desistir do amor. Você não vai desistir das pessoas. Não é porque as pessoas falharam com você que as pessoas não prestam. Nós temos aprendido isso. Um teólogo cristão brasileiro, ele diz o seguinte: ele fala que os relacionamentos sim nos ferem, mas também os relacionamentos promovem cura nos nossos corações. É verdade ou não, irmãos? Às vezes você foi ferido por pessoas, mas você chega, abre o coração com um irmão que é sábio, maduro, entendido. Ele vem, ora por você, ministra. O simples fato, às vezes, de você desabafar, contar as mazelas do teu coração, aquilo que te aflige, ele vai orar por você, vai te abraçar, vai estar contigo, vai te ouvir. Só jogar para fora aquilo já se torna terapêutico, já promove cura através dos relacionamentos. Irmão, toma cuidado com a tua boca. Amém? Que a tua boca seja uma boca abençoada, cheia do Espírito Santo, da graça e da glória de Deus. Uma coisa que eu tenho aprendido, para terminar, é que tudo aquilo que o diabo fez na vida das pessoas, nós temos que fazer o contrário com a nossa boca. Talvez uma pessoa se aproxime de você e ela só ouviu desgraça na sua vida, só maldição, só praguejaram, só falaram coisas que não devia a ela. Você é o instrumento de Deus para desfazer as mentiras que o diabo fez ao longo da vida dessa pessoa. Amém? Você vai dar um abraço naquela pessoa, você vai falar no ouvido dela: você é uma bênção, você é meu amigo, você é especial, Deus te ama, Deus tem um projeto na tua vida, os sonhos de Deus vão se realizar sobre você, você vai ser curado, Deus vai te transformar, você vai ser um grande pai, você vai ser uma grande mãe, você vai ser uma mulher, segundo Provérbios 31, uma mulher virtuosa,
uma pessoa abençoada. Deus nos chamou, querido, para desfazer aquilo que o diabo tem feito ao longo da vida das pessoas que Deus coloca ao nosso redor. Sabe quem Deus vai usar? Não é só o pastor Giovanni, o pastor Volteni, os obreiros aqui. É você. Através da sua boca, você vai ser uma fonte de vida, uma fonte de bênção na vida de outras pessoas. Às vezes o diabo vai mandar pessoas detonadas, destruídas. Diabo não, Deus, né, vai mandar na sua direção, destruída pelo diabo, pessoas totalmente detonadas na sua alma, mortas espiritualmente. Mas através da sua boca você vai reconstruir essas pessoas para a glória de Deus. Porque você vai ser sarado, você vai ser curado. E através da cura de Deus na sua vida, você vai ser um agente de cura na vida de outras pessoas. Amém? É isso que eu quero para a minha vida. É isso que você quer para a tua vida também? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar, pedir essa graça da parte do Senhor. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos orar diante do nosso Deus e quebrar essas maldições e esses comportamentos anormais que afetam as gerações. Pai, no nome de Jesus, obrigado por essa palavra, Pai. Senhor, nós aprendemos o valor da humilhação, o valor da reconciliação, o valor da humildade diante de Deus e diante dos homens. Pai, tira toda a religiosidade, toda a cegueira espiritual do meio do teu povo, toda a rebeldia, Deus, todas as falhas de paternidade e maternidade. Ó Deus, tudo isso, a boca ferina, Deus, tudo isso que nós vimos, ó Deus, vai quebrando esses ciclos de ferida, vai curando os corações que estão assolados, que foram arrebentados ao longo das suas vidas. Senhor, se existe alguém que é especialista em consertar corações, esse alguém é Jesus de Nazaré. Senhor, Ele foi ferido, pelas suas pisaduras, diz a palavra de Deus, nós somos sarados. Senhor, nós queremos ser sarados por Jesus de Nazaré. Nós não aceitamos as maldições da nossa vida, nós não queremos repetir os ciclos e falhas dos nossos antepassados. Pela graça de Deus, queremos ser abençoados, a nossa boca ser uma boca e fonte de bênção, de vida, de glória, de graça, na vida de outras pessoas, Senhor. Ajuda-nos a termos um coração leve, liberto de todas as mazelas, de todas as ervas daninhas, de ira, de ressentimento, de ódio, ó Deus, de desprezo, de insensibilidade, ó Deus, de indiferença com relação ao outro. Pai, gera em nós unidade do Teu Espírito, ó Deus, que promova salvação, que promova transformação de vida, Senhor. Nós precisamos isso do Senhor. Precisamos da Tua graça, precisamos do amor de Jesus, precisamos do Teu amor derramado nos nossos corações, através do Espírito Santo de Deus. Ó Deus, nós por nós mesmos não conseguimos fazer isso, mas dependendo da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu doce Espírito, tudo é possível àquele que crê. Senhor, cura o Teu povo, Pai, traz discernimento, traz entendimento através da Tua palavra, promove reconciliação do marido com a mulher, dos pais com os filhos, dos irmãos entre si, dos parentes chegados, dos familiares, dos amigos que se perderam, ó Deus, que possamos construir pontes de amor e não muros de separação, que possamos amar como o Senhor amou, que possamos ser um contigo, Senhor Jesus, e que a Tua graça nos